Fala, rapaziada, de volta aqui no canal do Rockston. Prazer, Adriano Rockston. Estamos aqui para comentar, para ver aí como virá esse Ceará para enfrentar a Tombense. Jogo pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Situação complicada do Vozão nesse início de competição. Em 5 partidas, o time venceu apenas um jogo. Está na zona de rebaixamento. Porém, enfrenta um adversário direto ali, hoje, naquela situação de últimas colocações, podendo ultrapassá-lo e colocá-lo na situação que está o Ceará, que é a zona de rebaixamento. A gente espera que dê certo. Acabei batendo aqui, mas a gente segue firme aqui no nosso ofício, E o Eduardo Barroca, vem recebendo muitas críticas. Eu continuo com o mesmo pensamento. Eu acho que foi um erro a contratação do Barroca. Nada pessoal contra ele. Eu acho que ele é um cara que entende futebol, um cara muito educado. Assisti alguns podcasts dele, ele mostra que realmente é uma figura, parece bem agradável assim para quem convive com ele, eu tenho essa impressão do Barroca. Mas o Ceará precisaria de um treinador mais cascudo para esse momento do que o Eduardo Barroca, Mas contratou, primeiro eu não teria dispensado o Gustavo Mourinho. Já achei que foi um erro. O Ceará quis mudar tudo, falou que iria mudar no início da temporada. Mudou diretor de futebol, departamento de futebol, mudou elenco, mudou comissão técnica, mudou presidente também. Mas parece que a mentalidade é a mesma, de sempre sobrar para o técnico, mudar o treinador. Isso é muito suco de dirigente do futebol brasileiro, de não acreditar no trabalho. Como é que um trabalho vai dar certo se ele não tem continuidade? Você tem que acreditar, tem que persistir. Você vê os times que conseguem fazer bons trabalhos nos campeonatos, que tem o técnico tem tranquilidade, tem longevidade no trabalho. Então, sem isso é complicado, é bastante complicado. E escolheu o Eduardo Barroca, que eu vejo na figura do Barroca, como eu disse, parece ser um cara muito legal, um cara que entende futebol. O problema é o discurso, É o discurso, a voz, a hora de chegar e olhar no tete a tete, no olho do jogador, na hora de cobrar ali no campo, Fiquei até com um pouco de dó nesse jogo aí, no Presidente Vargas, que o Ceará perdeu esse último jogo para o Vitória da Bahia, quando os microfones captaram ali o Barroca tentando dar o recado, tentando chacoalhar o time. E, cara, na moral, com aquele discurso ali, daquela forma ali, é muito complicado. Eu espero que eu esteja errado, Já tenho experiência de acompanhar técnicos, times de futebol, já fui setorista, já fui assessor de imprensa de clube, trabalho como comentarista, já trabalhei como comentarista em muitas emissoras de rádio, cobrindo futebol. A gente sempre observa o comportamento dos treinadores, mais fácil como repórter, Desde o ano 2000 que a gente está nessa. E, cara, muito difícil, jogador de futebol assimilar aquele tipo de discurso, aquela forma de trabalhar dele, Ele poderia ser um excelente auxiliar técnico para enxergar o jogo e passar pro cara que tem uma voz mais altiva ali na borda do gramado. Ele não tem, infelizmente não tem. Até agora não pareceu que nem vai ter, Poderia ser um coordenador de futebol, mas é o técnico, Então eu fico na torcida, não torço para ninguém perder emprego não, Eu queria muito que o Barroca desse certo, não teria contratado, mas já que contratou, vamos esperar. E o Barroca deve realizar mudanças no time do Ceará por esse jogo contra a Tombense. Tombense que vendeu muito caro, vem 3 jogos, A Tombense do Marcelo Chamusca, sem vencer, mas quem assistiu aquele jogo lá no Recife, na Ilha do Retiro, percebeu que a Tombense foi um time duríssimo para o Sport. E olha que o Sport vem atropelando geral ali na Ilha do Retiro. Embora a gente deva fazer ressalvas de que não dá para comparar um campeonato pernambucano, uma Copa do Nordeste com o Campeonato Brasileiro, mesmo ele sendo da Série B, não é referência para isso, Pode servir para você fazer uma pré-temporada, para você tentar encontrar ali, encaixar uma formação de time, dar ritmo de jogo, isso aí é importante. Conquistar, levantar uma taça, que é importante, estadual, e da Copa do Nordeste. O Sport não deu certo, O Ceará foi o campeão. Mas aí não dá para você achar que está tudo ok quando você conquista essas competições para o Campeonato Brasileiro. E a Tombense foi 3-2 e o Sport tomando pressão até o final. Então esse time do Marcelo Chamusca, ele não é um time daqueles mais fraquíssimos não. É um time que pode complicar a vida do Ceará. O Ceará tem que se cuidar. Desgaste físico, tem se falado muito nisso. O preparador físico chegou agora, com o Barroca, vai ter trabalho pela frente.
E aquela dosagem no elenco, né? De tentar fazer aquele malabares, de poupar quem está desgastado. A gente observou essa defesa do Ceará, que a gente até não aprovava muito com o miolo de zaga, com o Thiago e o Luiz Otávio, deixa a zaga muito lenta, mas eles vêm se comportando bem. Mas nessa partida contra o Vitória, não foi legal, né? Não foi legal. Então, algum desgaste. O próprio Thiago ficou colocando giro nas panturrilhas. O Luiz Otávio não participou do treinamento que antecedeu essa partida contra a Tombense. O Gabriel Lacerda entrou, né? Muito torcedor não gosta do Gabriel Lacerda, mas foi escolhido pelo Barroca, que ficou entre os 11 que ficaram conversando com ele pelo menos 15 minutos. Barroca tentando ali, né, na conversa, incutir na cabeça desses jogadores uma forma diferenciada, né, de tentar buscar esse resultado. A primeira vitória como mandante que o Ceará não conseguiu até agora, né? Então, né, a gente espera que dê certo, né? Então, a tendência é que o Luiz Otávio não jogue. Outra tendência é o Kaique, né? Que a gente falava no vídeo anterior, que o Kaique, como lateral direito, já havia sido testado pelo Mourinho. Parece que lá no Ituano também já havia jogado nessa posição. Mas o Kaique, no segundo tempo, quando entrou contra o Vitória da Bahia, fez muito mais do que o Varley e do que o Michel nessa campanha de Série B do Ceará, até aqui a principal competição do time. Então, o Varley deve ser sacado e o Kaique deve entrar, na minha visão. Inclusive, o Kaique deu entrevista e deu a entender que ia jogar. Estava naquela rodinha que eu falei agora, dos 11, com o Barroca, numa conversa que durou de 15 a 20 minutos, mais ou menos, antes do início do treinamento. Então, é outra mudança que deve acontecer no time. Não dá para mudar a lateral esquerda, hein, galera? Vocês vão ter que aturar o Danilo Barcelos aí até o William Formiga se recuperar ou até a janela de transferência abrir. Vai demorar, né? Dia 3 de julho, para o Ceará tentar contratar um outro lateral esquerdo. Eu acho que teria que fazer isso, né? Teria que tentar contratar um direito também. Não dá para ficar improvisando toda hora o Varley e o Kaique na direita, não. E o Michel é aquele jogador também que não convence ninguém, né? Apesar de ser lateral direito, mas está no departamento médico. O meio campo, ele vai apostar na continuidade do William Maranhão, que é aquele volantão, cara de Série B e também tem a confiança do Barroca, estava escanteado pelo Mourinho, e o Barroca deu oportunidade para ele, para ser titular. E o Richardson um pouco mais à frente como segundo volante. Aí, outras mudanças no time, né? O Jean Carlos pode começar a partida, para a saída do Guilherme Castilho. O Jean estava participando da rodinha lá que eu falei agora há pouco. E o Chay. Tô achando esquisito aí o Chay, né? O Barroca deve lembrar ele, bons momentos dele no Botafogo, né? Não sei se foi jogador dele lá na época. Tem a confiança no Barroca. Até agora o Chay não mostrou muita coisa no Ceará, não. Não me convenceu. E não tem convencido nos times por onde passou. Né? Convenceu naquele ano, naquela campanha vitoriosa do Botafogo, onde ele foi um dos caras protagonistas daquela campanha do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Ok, o Ceará está na Série B, seria interessante o Chay voltar a jogar aquele futebol que ele jogou, que o credenciou depois aí para o Cruzeiro, né? Aí no Botafogo na Série A e não foi bem, né? Então, e agora chegar para o time do Ceará, onde ele também não foi bem. Reclama muito, mas jogar não tem jogado bem não. Então o Chay entraria na vaga do Janderson, outro jogador que seria sacado para essa partida. Se é desgaste físico, se é alguma parte, opção do treinador, né, que tá tirando aí o Janderson. Então mais um que deve sair para o Chay entrar. Na frente, o Nicolas, né, deve começar, estava na rodinha lá dos 11, junto com o Eric, deve formar o ataque do Ceará. O Vitor Gabriel, na minha visão, não deveria ser sacado, hein? Não sei se tem algum desgaste físico, a gente compreende, apesar do jogador ser jovem, 23 anos, mas eu vejo hoje ele com muito mais potencial de ajudar o Ceará do que o Nicolas. Mas o Barroca é o treinador e o Nicolas deve começar porque o Barroca escolheu esses 11. Ó. Richard deve continuar, apesar da falha. O Kaique na lateral direita, Thiago e Gabriel Lacerda e o Danilo. Aí é a defesa do Ceará. O Danilo na lateral esquerda, o Gabriel Lacerda formando a zaga aí com o Thiago. Isso porque o Luiz Otávio não treinou, né? Tendência que não vá para o jogo e o Gabriel Lacerda seja o titular. Meio campo de William Maranhão, Richardson, Jean Carlos e Chay. Na frente, dois atacantes, Eric e Nicolas. Mas ali o Chay e o Jean Carlos ficam ali revezando. Quem cai pela esquerda, ora um cai, outro fica no meio campo. Mas a tendência é que o Jean Carlos faça esse trabalho. Tem, na minha visão, mais vitalidade do que o Chay. O Chay é aquele jogador que joga mais afunilando pelo meio, né? Então pode ser que haja uma troca aí ou outra, mas eu acredito muito que o Chay fique muito mais tempo no jogo, além da dele. Poderemos ter surpresas, poderemos ter modificações nessa escalação. A galera que saiu, alguns podem voltar? Podem, mas só que
Esses 11 aí foram os escolhidos pelo Barroca para iniciar o treinamento, até onde a imprensa pôde acompanhar. Depois, né, o treinamento ninguém pôde acompanhar, se ele fez mudanças, se ele se arrependeu, mas ele chamou essa galerinha aí, esses 11 que eu falei, fez uma rodinha ali de 15, 20 minutos, conversando com essa galera aí. Então, a tendência é que essa rapaziada inicie a partida contra o time da Tombense, né? Ele precisa mudar, né? Ele precisa mostrar serviço também, o Barroca, muito criticado pela torcida, e com razão, né? Eu acho que ele se meteu numa fria, não era nem para ter vindo, mas o cara estava desempregado, o cara quer mostrar serviço, quer trabalhar, né? Fazer o quê, né? Ele foi escolhido, ele não pediu para ser contratado, né? Tem que cobrar quem contratou, né? Mas ok, isso aí vamos ver, né? O cara foi contratado, é o que eu digo, né? Eu quero que dê certo, quero que ele consiga levar o Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, que seria o melhor trabalho da carreira dele. Não conquistar títulos como esse da Copa do Nordeste, que ele não teve mérito, né? Infelizmente não teve. Falar o quê? E o time do Marcelo Chamusca, como eu falei, né? Tem alguns problemas, né? Keké, Daniel Amorim, Fernandão, Kevin, Emerson e o Cleiton estão no departamento médico, né? Mas essa equipe, ele pode repetir a mesma equipe que vendeu o cara a derrota, né? 3-2 para o Sport. Mas é um time que tem jogadores experientes, tem figurinhas carimbadas do futebol cearense. A gente pode apontar aqui o Roger Carvalho, zagueiro que passou pelo Fortaleza, se eu não me engano, em 2019, 2018, 2019, na época do Rogério Ceni, jogador já veterano, lento, né? O Ceará pode ali tentar levar vantagem em cima dele, um zagueiro veterano e já lento, já jogou no Palmeiras, muito experiente, porém está no final de carreira e há muito tempo está na Tombense, né? E o Ceará pode levar vantagem ali. Tem o Bruno Silva, né, que é aquele volantão que foi do Botafogo, do Fluminense, do Avaí, o cara bate até na mãe dele, mas está no time. E o Egídio, aquele lateral esquerdo que passou pelo Ceará, não está jogando mais como lateral esquerdo, é outro veterano que está atuando agora no meio campo. Então, o Marcelo Chamusca deve mandar a campo o Felipe Garcia, Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos. O meio campo com Bruno Silva, João Pedro e Egídio, com a possibilidade do Matheus Friso, que está retornando de contusão, né, entrou no segundo tempo, ele pode começar a partida no lugar do Egídio, e o Egídio ficaria no banco de reservas. Aí a linha de frente com Janderson, Alexandro que marcou 2 gols no Sport. Ele não é centroavante, mas na falta, né, na carência de um monte de jogador no departamento médico, o Chamusca colocou o Alexandro como centroavante. E foi bem, marcou 2 gols contra o Sport lá na Ilha do Retiro. E o Marcelinho, ali pelo lado esquerdo. Isso aí é o provável time do Marcelo Chamusca, né? Repito, né? É um jogo muito importante para o Ceará tentar vencer, eu não diria nem jogar bem, né? Não está valendo a pena jogar bem essa altura do campeonato, não. Tem que vencer, tirar esse peso aí de zona de rebaixamento e vencer a primeira em casa, né? Mesmo sem torcida. A partir daí, acredito que possa ter um pouco mais de tranquilidade o Eduardo Barroca para seguir no comando do Ceará. Perdendo o jogo fica muito complicado, né? O time seguirá na zona de rebaixamento e ganhando não, poderá até trocar, né? O Ceará sai da zona e coloca o adversário a Tombense nessa situação de pressão de zona de rebaixamento. Vamos torcer muito aí para que o Chamusca não, ele tem que errar. O Chamusca já conseguiu acesso com o Ceará, né, em 2015. Né? Então, é um cara que conhece bem aí a competição, né? Mas espero que ele vá mal hoje e o Barroquinho aí, o barroquismo, possa dar conta do recado e o Ceará possa sair vitorioso. Leonardo Ferreira Lima, do Paraná, é o árbitro central do jogo. Teremos uma arbitragem paranaense. Os 2 outros paranaenses, se bem que estão na Federação Paranaense, nem sempre às vezes o cara é do estado. Rafael Trombeta é o assistente 1, Jefferson Cleiton Piva da Silva, do Paraná. Quarto árbitro é o Magno Cordeiro, do Ceará. E a arbitragem de vídeo com o xará Adriano de Assis Miranda, esse de São Paulo. Arbitragem aí, boa sorte aí, não complique a vida de ninguém. Boa sorte para a arbitragem, que faça um bom trabalho e que o Barroca também consiga aí o seu primeiro triunfo como mandante no comando aí do Ceará, que precisa melhorar os números. O Ceará tem o pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro até aqui, com 2 gols marcados. Esse desempenho tem que melhorar, isso tem que mudar a partir de hoje. Valeu, galera, deixa a sua curtida, que é importante para o nosso trabalho chegar para mais pessoas, e também se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada e fortalece geral aí o nosso trabalho. Valeu!